Vamos lá, galerinha do primeiro ano, ensino médio. Vamos lá, juntos nessa aula de História da Arte. O que nós vamos falar hoje aí? Sobre arte pós-impressionista, né? Então, a nossa ideia de trabalhar arte pós-impressionista, né, é a gente poder trabalhar o conceito do que foi a arte no final do século XIX, né, na viradinha aí para o século XX. E aí, é claro que, né, a gente vai trabalhar o conceito do início daquilo que nós vamos chamar de arte moderna, saindo do realismo, saindo do impressionismo, que vocês viram na outra aula gravada, e agora caindo no pós-impressionismo aí. Bom, o que é a arte pós-impressionista? O que é a arte simbolista no contexto histórico da arte, né? A primeira ideia é que o pós-impressionismo é uma definição que é dada lá no finalzinho do século XIX, né, de uma arte que está transitando entre o realismo e o impressionismo e, futuramente, no início do século XX, a arte cubista, né? Então, é um movimento de arte transitório, é uma passagem dos realistas e impressionistas para uma nova arte, que é a arte cubista, né? E aí, claro que a ideia de ser um artista pós-impressionista dá uma variação muito grande de expressões de arte. Eu posso ter aqui um pintor primitivista, eu posso ter aqui um fauvista, eu posso ter aqui um nabi, que eu vou explicar já na aula o que é, e posso também ter um simbolista, que vem dessa corrente toda aí. Então, é um movimento onde os artistas têm uma certa liberdade, eles vão romper, muitas vezes, com a arte certinha, pré-determinada, que mostrava apenas o real, e que ele vai acabar colocando muito do emocional, né? De uma arte pela arte, onde o artista vai produzir aquilo que ele enxerga interiormente com relação ao que está fora dali, fora dele, que é o exterior, que é o mundo, né? A gente tem aí alguns artistas que não se sentiam mais à vontade com a arte impressionista, né? Alguns artistas que queriam romper com aquilo criado por Manet, que foi um dos grandes pintores, né, do impressionismo, com Monet, que foi um dos mais famosos pintores impressionistas ali, né? Então, a ideia não é destruir a arte interior, mas sim mudar, alterar, melhorar, aprimorar o processo. Você está vendo aqui um quadro, né, de caráter pós-impressionista. Você pode perceber que as cores são mais fortes, pode ver que os desenhos têm uma deformação visual maior, e que é um detalhe importante nessas obras, né? O volume, né, a massa dos corpos, ela é muito bem delineada na arte. Então, a preocupação do artista em mostrar os volumes e a massa de cada elemento que está sendo pintado é muito clara aí. E aí nós temos, né, o surgimento de grandes artistas. Por exemplo, né, o Paul Cézanne, que era um pós-impressionista, mas também foi simbolista, mas também foi um cubista. Quer dizer, ele foi transitando na sua arte, né? As obras dele valorizavam muito aquilo que eu falei para vocês, a geometria, né? De certa maneira, sem tentar colocar os detalhes da natureza, os detalhes da realidade, mas sim transformar o objeto no seu volume, na sua forma e na sua geometria em algo visualmente interessante, né? Ele se especializou durante a carreira dele em fazer as naturezas mortas, né? Onde ele pegava os elementos que ele queria mostrar, colocava no ambiente fechado, sob luz artificial, e usando a luz artificial ele poderia direcionar no seu quadro, na sua imagem, a ideia de luz e sombra do jeito que ele quisesse, não dependia de uma luz natural, né? E claro que ele vai destacar na obra o volume e a massa dos objetos. Um exemplo, a Fruteira, que é um quadro famoso, né, do Cézanne, o Copo e Maçãs, que é outra obra famosa dele ali, e aqui do lado os banhistas, né, que o Cézanne trouxe, sempre buscando trazer a ideia da solidez, da massa, do volume do objeto para poder o quê? Mostrar na sua arte. Esse tipo de artista, como o Cézanne, e os que vêm depois dele, vão acabar influenciando muitos artistas brasileiros aqui, dentro de uma lógica cubista, futurista, dadaísta, né, que virão depois, e que vão dar origem aqui no Brasil àquela arte que apareceu, que foi mostrada na Semana de Arte Moderna de 22, aqui em São Paulo, né?
famosa Semana de Arte Moderna, né? De Tarsila do Amaral, de Anita Malfatti, de Portinari, né? De grandes artistas daquele período ali. Cézanne é um iniciador do pós-impressionismo. O Cézanne viajou em vários elementos de arte e foi um dos precursores também do cubismo, né, a partir das ideias que ele acabou criando e colocando nos seus quadros ali. Nós temos o Van Gogh, o holandês Vincent Willem van Gogh, né? Esse cara, ele tem na arte pós-impressionista a ideia de colocar as emoções para fora. O grande lance do Van Gogh, de você entender a obra dele, entender que Van Gogh pegou o que ele sentia e jogou para fora. Rompeu a barreira de simplesmente pintar o que ele via, né? Ele foi um pintor tardio, começou a pintar com 30 anos, né? Para um pintor, para um artista na época, era uma idade tardia, pensando que os jovens pintores começavam muito mais cedo ali. E o Van Gogh, holandês, ele viveu 4 fases muito específicas na obra dele, né? A primeira na Holanda, onde ele pintou muitos quadros usando o contraste do claro e escuro que saía do impressionismo, vindo para o pós-impressionismo. Em Paris, onde ele começou a manifestar sentimentos, angústias, todo aquele pensamento que ele tinha com relação à sua vida e ao mundo. No sul da França, ele se liberta da arte naturalista, né? E começa a criar uma arte abstrata. Então, ele vai abstrair da imagem o que ele quer desenhar e fazer o seu desenho sem seguir a regra de copiar o elemento natural, mas sim na abstração, na retirada do elemento principal da imagem, criar sua própria imagem ali. E é claro que alguns quadros ficaram muito famosos, como esse que vocês estão vendo aqui, A Noite Estrelada, de Van Gogh. E depois, na última fase dele, no norte da França, né? No auge da sua depressão, no auge da sua quebra, ruptura com aquele mundo que ele não aceitava mais, ele acaba pintando, incrivelmente, 80 quadros em 3 meses, ou seja, em 90 dias, Van Gogh fez 80 quadros. Esse é um dos mais famosos, o Trigal com Corvos, é uma das obras mais famosas do Vincent van Gogh, e que traz para a gente, né, essa visão crítica, essa visão de quebra com o naturalismo, essa visão de interpretação da realidade, pinceladas fortes, a sobreposição de cores, que é uma característica que vinha desde o impressionismo, né? Mas agora, no abstracionismo. A imagem não é real, ele abstraiu da realidade para criar a sua obra ali. Uma outra obra que eu gosto muito do Van Gogh é a pintura que ele fez do quarto em que ele viveu, no norte da França, em Anvers, né? Esse quadro do Van Gogh é muito simbólico, remete à crise existencial que o pintor vivia, né? Segundo conta-se, ele havia perdido a sua amada, o seu melhor amigo, o Paul Gauguin, e aí ele foi embora da Europa, havia saído da Europa, indo para o Tahiti, e o Van Gogh, sozinho, desesperado e vivendo as suas crises, ele viveu esse momento aí. Eu não posso, por favor, remeter à ideia que a história do Van Gogh ela se resume ao fato de, no auge da sua crise, ele ter decepado a própria orelha. Isso não resume a história de Van Gogh. Isso é um dos momentos em que ele vive a sua crise existencial, né? E é um momento mais pródigo do artista, é um momento que o artista produz mais, jogando para fora todo o emocional dele ali. Bom, nós temos, né, os simbolistas inabis, que eu vou explicar agora o que é. Né? Um deles é o Paul Gauguin, um grande simbolista, né, ali. O Gauguin vivia na Europa, o Gauguin não aguentava mais aquela vida no final do século XIX, dentro de uma Europa da Revolução Industrial, dentro da Europa do Belle Époque, dentro da Europa que caminhava, né, a passos largos para uma Primeira Guerra Mundial. O Gauguin abandonou a família, né? Largou toda aquela vida que ele tinha na Europa, largou o materialismo que existia na Europa e foi para o Tahiti. Lá ele passou a viver com uma jovem tahitiana, de aproximadamente 15 anos de idade, e ele começou a pintar as imagens, as mulheres, a natureza, tudo que ele via em volta dele na região tahitiana ali, que é uma ilha do Pacífico, né?
Na fase mais criativa de sua carreira, dentro do Tahiti, ele pintou aí o quadro Jovens Tahitianas com Flores de Manga, que vocês estão vendo aí. Ele se torna um grande artista do simbolismo, né? Ou seja, de uma pintura primitivista. Traços simples, traços angulares, traços geométricos, traços lineares, né? Sem grande dificuldade, sem grande detalhamento, né? O simbolismo, ele busca muito essa ideia de uma pintura mais primitiva, mais simples, mais objetiva, que é o que o Gauguin começa a fazer, né? As ideias que o Gauguin criou, né? Se juntaram alguns artistas chamados de pré-rafaelitas, realistas, simbolistas que apareceram ali e deram origem a um grupo de artistas chamados de nabis. A palavra nabi, deixa eu lembrar para vocês, quem conhece um pouco da Bíblia sabe, nabi em hebraico significa profeta, aquele que vê além do que todo mundo pode ver, daquele que consegue enxergar além do que todos enxergam, né? É a ideia do profeta. É um termo que foi muito usado na época de Cristo para identificar o próprio Cristo, né? Jesus era chamado pelos seus seguidores de Nabi, de profeta de Deus, né? E aí, esses artistas Nabi começam a colocar a sua visão interior acima do que eles enxergam na natureza. Começam a valorizar aquilo que está dentro deles como essência da arte, não aquilo que está fora, que vai ser copiado e representado ali, né? Dentro dessa lógica dos nabis, dos artistas que enxergavam além do real, que buscavam a visão interior, acima daquela visão da natureza que eles enxergavam, nós temos o Gustave Moreau, que é um artista que viveu isolado, que não tinha muito contato com o mundo, um cara extremamente solitário, um cara extremamente esquisito até para a época, né? E o Moreau usou como tema das suas obras, em quase todas as grandes obras dele ali, o tema Salomé e João Batista. Então, ele falava muito da princesa Salomé e de João Batista, que morreu decapitado na época cristã, né? E uma curiosidade nos quadros de Gustave Moreau é que muitas vezes, ao representar a imagem de João Batista, ele colocava João Batista com a sua própria face. Ou seja, o rosto de João Batista decapitado, muitas vezes que aparecia nas obras dele aí, como vocês estão vendo nessa, que eu coloquei na aula, a imagem de João Batista era o rosto do próprio Gustave Moreau. Então você percebe que o artista ele está trazendo todo o emocional, todo o sentimento, toda a visão interior dele para a obra. E às vezes se colocando como próprio elemento da obra construída ali, né? E nós temos aí, né, outros artistas importantes, né, como Redon, como Beardsley, o Toulouse-Lautrec, né, que foi um grande pintor, Toulouse-Lautrec, desse movimento Nabi, e que também foi chamado, pela característica de sua arte, de fauvista. A palavra fauvista, vocês estão vendo aqui, fauve, ela vem de um termo francês que significa fera, selvagem. Então, os fauvistas eram artistas selvagens, feras, pela pincelada forte, pelos traços marcantes da sua obra, pela característica de pintar, né? A partir do Toulouse-Lautrec, essa arte fauvista, essa arte selvagem, dos feras, da pincelada forte, da mistura de tintas, né? Do choque trazido pela obra ali, ele acaba dando origem a um movimento que vai se construir a partir do pós-impressionismo, que é o expressionismo. E aí a gente conhece o auge do expressionismo, que é a nossa próxima aula, né? A partir de uma obra chamada O Grito, de Edvard Munch. Né? Então, nasce com artistas como fauvistas, como o próprio Toulouse-Lautrec, e depois chega no seu auge com Edvard Munch, né? Quando você vê a obra O Grito. E aí você percebe a evolução, né, do impressionismo para o pós-impressionismo, os artistas simbolistas, os artistas nabis, os artistas fauvistas que aparecem aqui, os feras, né, os selvagens, né, para a arte, que vão evoluindo até o expressionismo, comecinho do século XX ali. Na escultura, nós tivemos o Maillot, que foi muito influenciado pela obra impressionista de Rodin, de Claude Rodin,
E ele fez uma obra que é uma antítese do Pensador de Rodin, que é A Mulher Sentada. Essa obra Mulher Sentada, que quase não é conhecida de vocês, porque muitos de vocês nunca viram essa obra, mas que ela remete à obra impressionista, né, de Rodin, chamada O Pensador. Então, se Rodin fez o Pensador no impressionismo, no pós-impressionismo, Maillot fez A Mulher Sentada. É uma antítese, né? O choque. Outros nomes apareceram, como Minet, como Barlac, né? Fizeram grandes obras naquele período, dentro da escultura, dentro dessa visão emocional, dessa visão de tirar do interior do artista o seu sentimento e colocar na arte ali, né? E, por último, a arquitetura. A arquitetura, ela não foi muito desenvolvida no pós-impressionismo porque era necessário o emocional, a visão interior da arte, né? Mas a gente pode dizer que no fim da Segunda Guerra Mundial, a arte ela acabou ganhando um ar simplista, um ar que buscava, na verdade, a funcionalidade do prédio, daquilo que era construído, claro que, né, dentro de uma visão modernista, né, para que as pessoas vivessem e reconstruíssem a Europa no pós-guerra. Então, não houve a preocupação em criar uma estética diferenciada, mas sim prédios simples, prédios funcionais que atendessem o mundo do pós-Primeira Guerra Mundial. Isso é uma característica que traz na arquitetura pouca mudança, pouca distinção dentro da arte pós-impressionista. Beleza? Galera, falei muito novamente, trouxe aí uma visão da arte pós-impressionista para vocês. Qualquer dúvida, tá? Eu quero que vocês coloquem para mim, perguntem para mim nas nossas aulas físicas, né? E no segundo ano do médio, quando nós formos trabalhar no final do século XIX, início do século XX, nas próprias aulas de história geral, eu vou tentar encaixar as visões de história da arte para que a gente possa fazer uma boa revisão, uma boa repassada do conceito de arte e cultura em cada período e para que vocês se preparem melhor, né, até o final do terceiro ano com conhecimento não só da história, mas da relação cultural artística que acontece naquele contexto de travessia do século XIX para o século XX ali, tá bom? Obrigado por participarem de mais uma aula, obrigado por assistirem essa aula aí no YouTube, né? E fiquem à vontade, né, para conversarem, tirarem suas dúvidas na aula física e a gente poder crescer junto, né, com esse conteúdo de História da Arte, que é muitíssimo importante, lembrem-se, para a prova de linguagens, né, do Enem. Você pode ter que lembrar que o Enem é dividido em 4 provas diferentes: humanas, matemática, ciências, linguagens, né? E a prova de linguagens, ela trabalha com língua portuguesa, língua estrangeira e artes. E é exatamente o que nós trabalhamos em aula, né, no primeiro ano, que o Enem vai pedir lá na sua provinha no final do terceiro ano. Tá bom? Estamos juntos aí, sempre. Precisarem, é só entrar, fazer a sua perguntinha, colocar a sua dúvida e nós vamos trabalhar juntos ali. Tá bom? Galera, obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade novamente de estar no seu lar aí através da internet e até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau, um abraço, beijo para todos aí, cuidem-se.